Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande ter vocês novamente aqui. Essa aqui é uma organização que estamos fazendo lá com a revista Plástico Sul América, revista Melina e da Silvia, né? E aí com o apoio e organização aí do Simplast RS, o qual a gente tem o prazer de convidar o Alfredo aí para abrir um pouquinho. A gente é uma continuação do que evoluiu, acho que de 15 dias para cá, deve ter mudado muito essa questão do cenário petroquímico. Então, convido primeiro aí o Alfredo para fazer a abertura e logo depois a gente continua aí com os nossos convidados. Alfredo, por favor. Oi, bem, boa noite a todos, tá? Fico muito contente de vê-los novamente aqui, nesse canal aqui, tá? Porque as coisas estão mudando muito e a gente precisa se atualizar. Às vezes como eu digo, é uma questão de sobrevivência, tá? Eu vou falar assim bem rápido, eu queria agradecer a Marta, o Moisés, o André e o Ulisses, né? Profissionais reconhecidos, né? A Marta da Maxiquim, o André com a sua consultoria, o Ulisses com a Cyrus, e, enfim. O Moisés também, que hoje está conosco aqui pela Plastivebra, e é muito bom para todo mundo que venha a ter uma ideia de como é que a coisa está acontecendo nesse cenário desafiador, diário, né? Então, eu acho que é bastante legal, vamos avançar bem e vamos procurar fazer encontros periódicos, porque essa coisa aparentemente vai longe, mesmo que o Trump tenha dito que o Irã resolveu aceitar as condições dele, eu acho que tem muita mentira no meio do negócio, tá? Então, eu vou fazer só um comentário de novo, que eu vou fazer ao fim, né, para que as pessoas não esqueçam, né? É muito importante a gente estar atento a todas as informações que vão ser passadas aqui, porque a contabilidade não vai perdoar. Então, a gente tem que estar atento para todas as questões que envolvam negociações, que envolvam preços, né? Porque vai ser uma situação que vai trazer a necessidade de muita agilidade, né? E bom senso, e como eu já falei numa outra reunião, cada um sabe onde é que aperta o seu sapato, né? Então, todos têm que ficar bastante atentos. Então, passo a palavra de volta para ti, Manuel. Obrigado, Alfredo. Bom, pessoal, eu gostaria de começar aí com a Marta e depois com vocês, uns 30 segundinhos para vocês falarem rapidamente aí do currículo de vocês, da empresa de vocês e por que vocês estão aqui hoje. Marta, por gentileza. Obrigada, Manuel. Boa noite a todos. Obrigada novamente à organização por nos convidar. Eu sou Marta Drummond, sou engenheira química, trabalho há 18 anos na Maxiquim, que é uma consultoria de mercado que nasceu focada muito em química e petroquímica. Hoje em dia a gente já expandiu para outros materiais, papel, plástico, metais. A gente atua muito com sustentabilidade e reciclagem. E eu atuo mais na parte de resinas termoplásticas. Eu tenho pós-graduação em indústria petroquímica pelo Instituto Petroquímico da Argentina. E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho. Espero ajudar todo mundo nesse cenário tão difícil. Muito obrigado, Marta. Tenho certeza absoluta. Pode ter idade primeiro, que o pessoal gostou bastante. André, fala um pouquinho aí, rapidinho do André e da empresa, por gentileza. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. André Castro, eu sou consultor para a área de matérias-primas do Sindicato Indústria Plástica do Rio Grande do Sul. Tenho a minha própria empresa de consultoria que atua no comércio internacional. Também sou responsável pela América Latina da empresa Junish, que está desenvolvendo um trabalho bem especial aqui no nosso mercado. E, bom, estudo e vivo nesse mercado há mais de 40 anos, então é algo que me empolga estar aqui com vocês todos para que a gente possa construir visões, não soluções de todo, mas, enfim, visões que possam nos levar a tomar decisões corretas, como diz o Alfredo, a contabilidade não perdoa. Então, no que puder contribuir, muito prazer, estamos à disposição. Obrigado, André. E aí, doutor Ulisses, mas acho que sim, ó, boa parte do pessoal quer comprar ainda, quer ter resina e comprar barato, é isso que está todo mundo esperando, hein? Fala, Ulisses. Tudo bem? Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Ulisses da Silva. Eu sou químico de formação, mas eu tenho também mestrado em negócios internacionais pela Universidade do Arizona. Trabalho no ramo químico há mais de 40 anos também, químico barra petroquímico. Petroquímico especificamente há mais ou menos 25 anos. Trabalhei no Brasil, nas Américas, na Europa, na Ásia, só não trabalhei na África.
estou nesse mercado, especialmente na parte de trading, faz mais ou menos 15 anos, e vivencio isso que a gente está passando, não diria 24 horas, mas pelo menos 20 horas do dia eu vivencio isso. Então, acho que o último debate foi muito interessante. Acho que assim, a única coisa que eu brinquei da última vez, a única coisa que eu tenho certeza é que quando a gente acordar amanhã vai estar outro cenário diferente, né? Então, acho que é interessante esse debate que a gente teve e terá aqui hoje à noite. Boa noite. Obrigado, Luiz. Doutor Moisés, falando da Feliz. Boa noite, pessoal. Bom, sou Moisés Weber, da Plast Weber. Temos o privilégio de estar experimentando um pouco de dois mundos, né? Porque somos uma empresa de reciclagem de polietilenos, mas acompanhamos muito de próximo a questão das embalagens virgens, porque a gente tem uma solução de upcycling, onde a gente tem um produto substituinte ao virgem. Então, os dois mercados andam muito próximos e com dinâmicas por vezes parecidas, e nos traz várias leituras diferentes e que eu espero poder compartilhar aí com vocês essa noite. Tá bom. Bom, então vamos começar lá, aproveitando aí o conhecimento da Marta. Marta, como é que tá aí? Como é que tá esse cenário? Preço, falta de resina, não tem resina? Perspectiva da Maxiquim com relação à duração desse conflito e como isso vai impactar os transformadores. Vamos lá. Bom, eu até tinha pensado, fiz uma colinha de falar umas coisas um pouquinho diferentes, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco de tudo. Bom, o preço em março a gente já tinha essa previsão, claro, e vai aumentar de novo em abril. E vai continuar aumentando, a gente já tinha falado isso, que o mercado ainda vai ser muito influenciado por esse conflito, depende quanto tempo o conflito vai durar, ninguém sabe, mas a gente estima que por pelo menos um ano a gente vai ter reflexos assim. Como a gente já tinha falado, mudou totalmente o patamar de preços, isso já aconteceu, e vai seguir aumentando, mas sobre falta de resina, vamos lá, tem a restrição de oferta, então os transformadores não conseguiram comprar tudo que queriam. O que aconteceu é que teve empresa que tentou comprar mais para segurar mesmo, porque sabe que vem mais aumento pela frente. Então, tentou comprar mais, não conseguiu. Isso não foi só da petroquímica local, o distribuidor também colocou volume máximo. Teve muita empresa que a gente conversou durante esse mês que não conseguiram nem cotação. Tô há muito tempo sem comprar de tal fornecedor. O cara nem respondeu para ele, o distribuidor ou o vendedor, o gerente de conta, enfim, não respondeu. Então, teve gente que ficou no escuro mesmo. Aí a gente falando de mercado, a gente sempre faz essa análise, né? Preço, demanda, como é que tá a demanda? Cara, esse mês a demanda não faz diferença. A demanda, tudo que a gente ouviu falar sobre demanda é uma demanda falsa, porque o pessoal tá comprando resina, mas na verdade tá querendo segurar um estoque um pouco mais barato. Então, aí um brand owner foi para um transformador, comprou muito. Bom, porque o outro fornecedor dele de embalagem usual só trabalhava com resina importada, não tinha embalagem esse mês para dar para ele. Então, aumentou a demanda, não é uma demanda muito falsa, né, que a gente fala. Então, mas eu queria falar também um pouquinho de outro lado, algumas coisas, talvez tentar olhar pelo lado bom a mais longo prazo, é difícil, mas vamos lá. Marta, deixa eu só fazer uma pergunta, sim, porque tem gente que da área, tem gente que também que está aqui, também tem clientes aí, que é cliente dos nossos transformadores. Se a gente depois dar uma olhadinha de quando começou o conflito até agora, quanto que a gente teve de, em média, quantos por cento de alta? Não sei se você tem esses números fáceis aí, ou se alguém tem. No preço das resinas. Isso. Vamos lá. Se fechar abril com tudo que a gente tá prevendo, vai dar mais 70%. E assim, variou muito, sabe? Isso era uma coisa que eu tinha falado na última vez e que a gente continuou vendo. O range de preços está absurdo. Tem a mesma empresa que cotou no início de março e cotou na semana passada, que cotou, por exemplo, um polietileno de R$7 e R$15 na semana passada. No início do mês, R$7, no final do mês, R$15. A gente viu empresa comprando distribuidora a R$26, R$28. Então, assim, também tem uma certa esperteza.
tem alguns fornecedores que tentam, né, ganhar margem, mas a maior parte dos casos que eu queria que o pessoal entendesse aqui, se tiver brand owner, não estou conseguindo ver todo mundo, mas não é assim, agora a Braskem vai fazer caixa. É custo. A nafta aumentou muito, eles estão repassando um aumento de custo. Então não é assim, agora vão ganhar dinheiro, estão se aproveitando de mim. Não é. E isso o pessoal acho que já tem que tentar fazer essa educação em toda a cadeia, né? Por isso que eu acho importante a gente falar e tentar divulgar isso, para tentar entender que é uma questão mundial, quebra de suprimento global, e isso vai mudar algumas regiões, o polietileno, a gente importa 50% do polietileno, mais ou menos, tá? Mais ou menos assim, é 50%. 75% dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá bem, vamos dizer assim, se a gente for considerar. Tem matéria-prima barata, a produção não foi afetada, não teve capacidade afetada, como o Oriente Médio teve, então tem material. A América Latina vai ser prioridade na exportação? Não sei. Talvez sim, com o dumping, enfim. No PP, eu já acho que a situação é um pouquinho diferente. A gente importa menos, mais ou menos uns 40% do mercado de PP é importado. Mas 24% é da Arábia Saudita, mais ou menos. Aí vem lá a Colômbia, Argentina e depois tem a China, 13%. Isso eu tô falando assim, pegando desde 24 até agora, mais ou menos, tá? Então, o PP, a China, não tem matéria-prima porque compra do Oriente Médio. Então, vai diminuir a disponibilidade do PP. Eu acho que o caso do PP é mais grave para o Brasil. Tanto que a gente viu aumentos bem maiores já sendo falado desde ontem para abril aqui no PP. Então, eu acho que a gente também poderia tentar ver por esse lado. Assim, bom, os Estados Unidos vai ter matéria-prima. A Ásia não tanto. Mas aí eu cheguei a pensar, assim, quase num horizonte. Será que a gente vai respirar? Será que é o fim do ciclo de baixa? Se a gente começar que a China, pensar que a China pode realmente diminuir muito a produção, isso vai evitar um aumento, a supercapacidade que a gente está falando há muitos anos já do ciclo de baixa. Então, será que é o fim do ciclo de baixa? Claro que não é agora, não tem a menor dúvida, mas talvez seja o início do fim. E outra coisa que eu pensei mais a longo prazo é a importação de transformados, porque a gente está sofrendo muito com importação de transformados, principalmente da China. Já a gente sabe, tem associações, tem entidades já tentando colocar barreira nisso, porque está sofrendo. O mercado local de vários tipos de transformados plásticos está sofrendo. Agora, a China com menos capacidade, talvez não mande tanta transformado para cá. Então, eu acho que são algumas outras coisas que a gente tem que pensar, assim, porque... E claro que não é nada a curto prazo, eu sei que aqui a gente está falando de coisas mais imediatistas, então, voltando, o preço da resina vai aumentar, vai continuar aumentando, independente de onde comprar. Disponibilidade reduzida. Vai faltar? Não sei. Já tem gente que diz, tá faltando, porque eu não consegui comprar, tá faltando. Então, assim, mas o mercado vai demandar tudo isso mesmo, então... Eu acho que assim, é muito forte a gente falar, faltar resina, restrição. Tem restrição, agora faltar mesmo, não sei. Não acho, porque eu acho que o que tá comprado tá aí parado em estoque. Estoque é dinheiro parado, mas talvez em situações assim a gente precise disso mesmo. E deixa eu ver, eu acho que era mais ou menos essa introdução que eu queria dar. Entender que é uma situação muito complexa. Mas eu acho que também a longo prazo a gente tem que tentar entender alguma coisa que pode favorecer. Outra questão que eu acho que pode favorecer, o Moisés tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. O mercado de reciclagem. As resinas virgens vão ficar muito caras, o mercado de reciclagem vai ficar atrativo de novo. Agora, se o pessoal vai produzir, vai querer vender agora ou vai esperar a virgem subir ainda mais, enfim, daí isso é uma questão que o mercado vai nos dizer nas próximas semanas. Mas eu estou muito positiva com o mercado de reciclagem. Entrou o decreto, estava todo mundo meio assim que, esse decreto vai para frente ou não. Eu estou positiva que eu acho que agora vai ser bom. Acho que era isso. Não, obrigado. Depois a gente volta contigo. Isso, Obrigado, beleza. Marcos, porque a gente vai fazer um bate-bola depois. André, e aí?
qual que é a visão que você também tem disso daí para a gente continuar com esse debate? E se está vindo produto importado, não está vindo, se Braskem ainda está exportando, se cortou a exportação? Olha, eu acho que a introdução, essa colocação que a Marta fez aí foi muito importante. Eu agregaria essa colocação o seguinte fato: nós temos que separar, individualizar um pouco cada grupo de produtos, muito mais do que generalizar. Porque o que está acontecendo é o seguinte: nós não estamos vendo a mesma dinâmica ocorrendo em polietileno do que ocorrendo em polipropileno. E vamos lá, temos que estender aqui, né, pessoal? A gente tem muita gente aqui dentro no próprio sindicato, ABS, poliestireno, PVC, PET. Então, assim, cada coisa está sofrendo de uma maneira por motivos diferentes. Há um grande motivo, que é o conjunto da guerra e o conflito mundial, que, bom, acabou por estressar uma barreira que já estava muito tênue. Vamos lembrar que nós viemos reclamando há mais de 6 meses de demanda e sobre oferta. Nos nossos boletins ali, eu acho que o pessoal deve pensar que eu era de IA, porque eu só repetia isso. Então, eu estava dizendo, mas a verdade é o seguinte: de uma semana para outra, nós tínhamos suspiros de melhora na demanda, de expectativas, e algumas situações lá, uma parada de planta, uma manutenção forçada, um problema de transporte, mas que afetava um pouco no total em relação ao preço das resinas. Bom, esse jogo virou dramaticamente a partir do início do conflito. Então, o que nós vemos hoje? O mundo continua consumindo 100 milhões de petróleo por dia, de barris de petróleo por dia, e o gargalo, somado noves fora, é de 2,5 milhões. Então, na realidade, o preço do petróleo está se comportando na especulação dos anúncios. E isso é uma coisa muito maluca, porque a gente fica, como disse o Ulisses, pode ser que amanhã de manhã esteja tudo diferente. É provável, aliás, né? Então, a gente tem essa dificuldade de olhar para frente na base daquilo que tem transformado o preço das resinas, ou seja, esse empurrão começa no petróleo, se transforma em derivados, energia, e vai empurrando na frente da cadeia. Então, a gente vem sofrendo os efeitos disso lá na ponta. O que eu percebo? Todo aquele superávit de matérias-primas que havia, principalmente de resinas, ele foi sendo modificado. Por quê? Porque o que estava se pensando fazer, a Marta vai lembrar disso, quantos anúncios nós não, vamos parar a planta. E eu dizia, bom, gente, eu trabalhei 20 e poucos anos na petroquímica, parar a planta não é assim, é um negócio meio complicado. Não, vamos desativar a unidade, aquela que não está funcionando. Europa desativa lá é um Delbazel, nem me lembro das empresas que desativaram planta enquanto a crise não estava vigente ainda, para tentar tirar um pouco vamos dizer assim, da sobreoferta. Então, isso vem acontecendo ao longo do tempo. Quando entra essa situação, a gente nos encontramos em um ponto onde não havia... qual era o batente que havia? Estoque. Então, não havia estoque. As empresas, com a sobreoferta, pegando as melhores ofertas, havia um pouco de estoque na cadeia, não desovado, porque a demanda não estava boa. E eu participei de vários projetos aí, onde, nossa, sobrava oferta de material para atender as necessidades dos usuários finais. Quer dizer, então, não tinha esse problema em cima da mesa, a não ser logístico e pontual em alguma outra situação. Então, esse era o cenário que a gente vinha. Com a situação que ocorre agora, a gente tem que começar a separar um pouco, porque eu não vejo, sinceramente, assim, pelo que eu tenho conversado com colegas de outras, participa de alguns fóruns mundiais, aí, com vários colegas da área de consultoras internacionais, e eu não vejo uma crise de abastecimento, eu vejo uma crise de entrega. Mas eu vejo que, apesar de terem ficado sem nafta ou sem matérias-primas, algumas petroquímicas na Ásia, como no Vietnã, como na Malásia, enfim, como na Taiwan, algumas na China, em função de algumas coisas, eu acho que isso aí ele veio aliviar um pouco da sobreoferta. Mas estão retomando aos poucos algumas coisas. Inclusive, a própria China começou a receber, porque para navios que transitavam no Estreito de Hormuz com materiais da China, está saindo, foi autorizado. Para a Índia, que tinha parado, restringido, inclusive, energia, está voltando. Tenho visto e conversado com o pessoal lá da Índia. Uma das empresas que eu represento aqui da América Latina, ela é da Índia. Então, ela tem demonstrado que está voltando a aparecer coisas que não estavam aparecendo.
Então, eu acho que a crise do abastecimento ela é muito mais entre o ponto de partida e o ponto de chegada do que de quantidades gerais, Manuel. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que, em termos de quantidade, nós ainda temos, se tudo se resolver agora, a gente, eu não sei aí, o Ulisses é um cara mais internacional, e do ponto de vista da visão, eu não sei o que seria se resolver agora. Se resolver agora, talvez fosse dizer, olha, não bombardeamos mais, ou abrimos o estreito, o que seria parar agora? Né? A normalidade tudo não vai voltar, porque tem refinaria afetada, tem planta petroquímica afetada, tem um monte de coisa. Né? Então, eu acho que é importante a gente considerar, nós não temos o cenário para frente, mas eu acho que nós precisamos melhorar, e estamos se encontrando soluções para isso, precisamos melhorar a dinâmica de entrega, porque material ofertado, eu vejo, pelo menos dos contatos que eu tenho, em cima da mesa hoje, com bastante abundância. Preços mais altos, 30%, 40% mais altos, mas não vejo dificuldade, vamos dizer assim, em comprar hoje em dia. Ou vejo dificuldade entre produzir e entregar. Esse meio está complicado. Mas se vocês analisarem o índice de frete, vocês vão ver que ele nem subiu tanto assim. Ele deu uma subida e depois caiu. Então, a gente também tem aí um gargalo que meio que se acomodou. E eu acho, como disse um outro analista outro dia, a crise do petróleo está meio precificada. Está meio precificada. A não ser que haja uma tragédia generalizada, a crise do petróleo está precificada nesses patamares que nós estamos tendo hoje. Marta, historicamente, aí tu tem um estudo completíssimo sobre isso. E petróleo a $100 significa o quê? Nafta a 1.000, sei lá, 900, 1.000, essa faixa aí. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos começar a achar que a gente meio que não tem mais susto para vir nessa parte, a não ser que haja algo que a mãe de mãe não preveja. Mas se andar nessa faixa aí, com nafta nesses valores, a gente vai ver materiais nesses valores, não vai cair. Né? Então, mas também talvez não vá subir a um nível estratosférico. Então, o que eu acho que gostei muito do que tu falaste, Marta, que tem um pouco de especulação, gente, sabe? Tem um pouco de especulação, tem um pouco de medo, tem um pouco de excesso de conservadorismo. Então, assim, vamos nos proteger por se pode acontecer alguma coisa que não está esperando. Então, assim como a gente comentou, Ulisses e Manuel, no último evento, a gente sabe que a nossa expectativa de aumentos para abril era bem menor que essa, né, Marta? Então, assim, nós comentamos os valores aqui quando a gente falou, ó, o que tu acha que vem em abril? Nós falamos muito menos do que veio. Então, assim, isso é algo também que é para ser considerado e espero que dentro do nosso debate de hoje a gente possa entender um pouco melhor. André, a gente imaginava que ia subir, mas a gente jogou um valor e o valor que a gente jogou ainda foi mais baixo do que a gente imaginava. Muito mais baixo do que veio. Ulisses, acho que a gente teve isso aí também, acho que foi em 2009 que a gente teve isso, que a gente estava lá numa crise, o petróleo vai chegar 2008. a 2008, vai chegar a 100, então a gente já comentou isso aqui. Agora, de qualquer forma, a gente subiu, então a gente tinha um preço, a gente tem lugar que dobrou. Aonde está ficando essa margem? Está ficando na petroleira, está ficando no meio do caminho, está ficando no transformador ou... Isso é uma pergunta, depois eu queria que você fizesse um cenário geral. E depois, no final, a gente vai fazer uma provocação também, como é que está o abastecimento local aí e a situação Braskem. Só voltando um pouco àquilo que a gente falou na última reunião, na minha opinião, essa situação ela não começou agora, ela se agravou agora, mas ela começou em outubro do ano passado, onde a gente chegou a níveis extremamente baixos de preço. Então, o que está assustando no mercado como um todo é que se a gente tivesse pulado de 1.200 para 1.500, o susto tinha sido menor, mas nós pulamos de 800, 850 dólares para 1.500. Então, a gente partiu de uma base muito baixa. Então, a gente tem que começar, digamos assim, a discussão por aí. Por que nós atingimos esses níveis de preço extremamente baixos? O gás estava num nível baixo, matéria-prima baixa, e sobre oferta de matéria-prima. Sobre oferta de nafta, sobre oferta de gás e tudo mais. Com essa sobreoferta, os preços estavam extremamente baixos, muitos materiais, especialmente na mão de traders, não vamos esquecer que os produtores americanos, eles não vendem diretamente aos clientes fora dos Estados Unidos, né? A grande maioria são feitos através de distribuidores e traders. Então, quem faz arbitragem de preço não são, em grande parte, os produtores, são os distribuidores / traders. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
nós tivemos uma questão de rentabilidade da petroquímica, né? Então, nós tivemos várias plantas na Europa sendo fechadas, algumas plantas na Europa entrando em hibernação, muitas plantas na China fechadas, porque eram plantas antigas, algumas plantas entrando em hibernação e assim por diante. Isso aconteceu também aqui na região, né? Na Europa, na própria América do Norte, uma das plantas da Braskem de polipropileno hibernou, né? Também vamos lembrar disso, também que isso aconteceu. Normalmente nos meses de janeiro e fevereiro, a demanda é um pouco melhor a nível internacional do que no final do ano. Houve uma demanda boa em janeiro, uma demanda boa, não digo excelente, mas relativamente boa em fevereiro, e aí veio a guerra. Com a guerra, teve alguns aspectos que ocorreram para a subida de preço, né? Falta de oferta, a oferta caiu muito forte, especialmente da América do Norte. A Ásia importou muito material da América do Norte, e aí tinham que, os traders, né, os grandes traders, os distribuidores tiveram que repor os seus estoques. Com o advento da guerra, muitas plantas estão rodando em capacidades menores do que uma petroquímica permite. Então, abaixo de 70%, 75%, você começa a ter problemas. Isso está ocorrendo hoje. Como bem falado aqui, o Estreito de Hormuz, ele corresponde a 20%, 30% da exportação de petróleo. Mas o fato de você ter uma guerra no Oriente Médio e nos arredores, você começa a ter uma série de problemas de transporte de matéria-prima, né? Você tem que passar por dentro da Arábia Saudita para poder sair, para receber alguns aditivos também. É possível dar carona para ela, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Isso aí, show de bola. Peraí, deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou fechar o de todo mundo, fecha o seu também. Não, tá bom. Então, isso acabou influenciando muito. Então, eu concordo com o André e com a Marta, mas, por outro lado, eu vejo o seguinte, você não tem falta de capacidade produtiva, você tem uma diminuição da oferta de matéria-prima. Então, para você recompor toda a cadeia petroquímica, então, assim, até você receber o petróleo, converter, ou a nafta, converter em eteno, você converter em polietileno, ou propeno, depois polipropileno, você transportar todo esse período, ele varia de 4 a 5 meses, né, num total, entre você receber matéria-prima, converter e voltar. Outro ponto, a China, como outros produtores mundiais, inclusive aqui na região, começaram a converter os seus crackers para cracker swings. Então, você tem uma parte que é nafta, uma parte que é gás. E esse gás vem fortemente ou dos Estados Unidos ou do Oriente Médio. Como você enxugou do Oriente Médio, você tem dos Estados Unidos. Então, eu dividiria a questão em 3 partes. Subida de preço, o primeiro momento foi por redução de oferta de matéria-prima. 2, por redução de produção, automaticamente, porque você teve uma redução de oferta de matéria-prima. E 3, você tem algumas arbitragens ocorrendo no mundo. O que eu quero dizer com isso? Os preços aqui no Brasil estão subindo, em média, $1.000 agora para o mês de abril. Os preços na Ásia praticamente subiram 20%, 30%, se tanto, né? Os preços na Europa vão disparar agora no mês de abril. O que vai acontecer por arbitragem? A maioria dos materiais vão para a Europa. Pouca coisa virá para o Brasil dos Estados Unidos, ou se virá com um preço tão bom, mas a arbitragem da Europa é melhor. Então, o que acontece hoje? A questão de preço, ela depende muito da oferta dessa questão de arbitragem. Para consumo mundial, está faltando matéria-prima? Em alguns locais, sim. É difícil dizer aonde, porque o maior preço vai levar maior número de material. Isso que está ocorrendo. Então, assim, a subida de preços aqui na região foi forte, sim, mas não vai ser só no Brasil, vai ser na região como um todo. No próprio México, a subida de preço está variando, está chegando próximo de $1.000. Na Europa, provavelmente vai bater $800. O único local que ainda me surpreende, que não teve um impacto muito grande, porque eles estão fazendo desova de matéria-prima, estão sentados em produto acabado, é a Ásia. A hora que essa matéria-prima sair, o produto acabado sair, que vier para outras regiões, que eles vão ter que repor esse estoque, aí o preço também vai dar uma subida na Ásia.
Então, subindo da Ásia puxa o mundo também, né, Ulisses? depende também, né, mano? Porque a Ásia, vamos dizer, a China, a Ásia, ele é um importador natural de polietileno. E a China, Vietnã, são grandes exportadores de polipropileno, né? Então, depende de quem está mandando para onde. O grande abastecimento de polipropileno dessa região vai sofrer restrições. Os Estados, América do Norte, ele tem uma capacidade limitada de exportação, né? Como o consumo lá está relativamente baixo, provavelmente nós vamos começar a ver algumas ofertas de polipropileno do Canadá, né? A Heartland voltou a exportar material e talvez alguma coisa dos Estados Unidos. A Arábia Saudita tem uma questão logística extremamente complicada, então vai ser muito difícil sair material. O Egito está atravessando um processo de problemas técnicos e logísticos gigantescos, né? Então, o abastecimento do Egito está muito complicado. Então, o que acontece? Aquilo que o André falou, você tem a vertente de produção, mas você tem a vertente logística. Os fretes dispararam? Ainda não. Mas você tem problemas logísticos. Então, aquele transit time que poderia, talvez, ou lead time, que podia levar 30, 45 dias, ele estava para 60, 70, e em muitos casos estão sendo cancelados por questões, navios não querem passar perto do Oriente Médio, você tem problema de atracamento de navio, você tem falta de containers, foi mais ou menos o que aconteceu durante o Covid. Então, a questão logística, ela tende a complicar ainda mais a situação de trading mundial. Bom, antes de passar para o Moisés, a gente espera para o próximo mês aí. O que você acha que a gente vai ter no próximo mês? Só para a gente dar uma ideia aí de preço. E complementando, tá? Porque o Brasil também tem uma dificuldade com relação ao PVC, né? E isso impacta toda uma parte de construção civil. Não sei se você tem alguma coisa, trabalha alguma coisa com PVC, você tem um cenário do PVC. Você está perguntando para mim ou para o Moisés? Para você. Não, para você, Pra mim? antes de eu passar para o... Depois eles comentam, tanto o Marta quanto o André, depois que o... Eu acho que o Brasil apostou muito na questão de infraestrutura no ano de eleição, né? E o ano começou devagar na questão de matéria-prima, de PVC, especificamente, né? O Brasil não é autossuficiente em PVC, isso é claro para todo mundo. Porém, as ofertas, até com as questões tarifárias, você começou a ter mudanças da onde viria o material, né? Muitos materiais aqui no Brasil vinham do Egito, até pelo benefício que tem, Estados Unidos muito pouco. Recentemente, até essa semana, eu acabei ouvindo algumas ofertas de PVC provenientes da Europa, que fazia muito tempo que não vinha, né? Provavelmente da região lá de Antuérpia. O mercado de PVC ele vai sofrer tanto quanto o mercado de poliolefinas. Acho que o incremento de preço vai ser muito similar. Não vamos lembrar que o PVC chegou a bater $650 na Ásia, 700 e poucos dólares nos Estados Unidos, e hoje nós estamos falando de PVC a $1.400, né? Então, a variação é muito, proporcionalmente, é similar às poliolefinas. Uma coisa que pode acontecer, e eu já vi isso em outras localidades do mundo, é uma corrida para você conseguir também equilibrar custo, né? Uma corrida para cargas minerais, né? Uso de compostos e masterbeds de carbonato de cálcio para você reduzir o impacto da resina, né? E isso pode acontecer a curto prazo também. O que faz sentido, né? Que essa diferença de preço é mais do que uma operação de compostagem, né? Hoje, uma operação de compostagem deve estar uns $500, né? Aqui no Brasil, aqui na região, o Brasil especificamente, mas na região, diferente de Ásia e de outras regiões, a utilização de compostos e de master batch não é tão difundida, não é tão conhecida, digamos assim. Então, quando o preço da resina dispara, a utilização de materiais reciclados, cargas minerais, master batch, composto, ela tende a aumentar. É uma questão natural isso, né? Tá bem. Moisés, e agora o cenário aí que também, assim, como muda rápido, né? Mudou em quanto? Em 3 semanas mudou o negócio, Moisés? Sim. Bom, a reciclagem, a gente sabe que tem um problema de competitividade já bastante conhecido, né?
principalmente no mercado de upcycling, né? Que é o mercado onde o reciclado se propõe a fazer um produto de alto valor agregado, né? Essa tem sido a nossa briga aí, junto às entidades, junto ao Simplast, né? Trabalhando juntos aí para mudar a tributação enfim, legislação. O que ocorre? Mesmo quando a gente vende um plástico reciclado com IRV, né? Um índice de 110, 120%, muitas vezes isso não é uma remuneração adequada ainda para o reciclado. Então, a marca que se dispõe a pagar mais caro para o virgem por questão de sustentabilidade, ela ainda assim não consegue trazer uma condição favorável para o reciclador. E isso tem estagnado, inclusive, os índices de reciclagem no Brasil, né? A gente teve um pico lá em 2022, se vocês muito bem lembram, por causa da pandemia, e depois eu vou querer chegar no assunto pandemia, né? Onde justamente foi impulsionado pela alta do preço do virgem, né? E agora sim, a gente passa a ter de novo aí uma luz no final do túnel, né? Porque O Moisés está silenciado. puxa vida, eu falando aqui, gastando verbo. Perdão, ninguém me avisou, tá? Vou começar de novo. Bom, pessoal, estão me ouvindo agora? Então tá bom. Obrigado. Obrigado por avisar, Marta. Marta, o que eu estava trazendo, então, é a seguinte questão. O plástico reciclado, o upcycling, ele tem sofrido com um grande problema de competitividade frente aos materiais virgens. É uma questão estrutural, como vocês muito bem citaram aqui, que é essa sobreoferta que a gente está tendo de um ciclo de alta de produção frente a um consumo menor. Tivemos fechamento de planta na Europa, tivemos fechamento de planta nos Estados Unidos, no Brasil, e o reciclado vem sofrendo bastante. Mesmo quando a gente consegue fazer um belo de um trabalho com produto de alta qualidade e as marcas pagando um overcost, né, 110, 120 de IRV, que a gente acompanha sempre na Maxiquim, né, Marta? Os ótimos indicadores que vocês nos trazem, mesmo assim, não é uma condição que nos remunera adequadamente. E agora nós começamos a ter uma luz no final do túnel, né? Com esse aumento do virgem, projetos parados começam a andar. E não eram projetos por preço, eram projetos por realmente marcas que querem atender o decreto, que inclusive saiu em outubro do ano passado e começou a vigir em janeiro de 2026, e mesmo assim não dava o impulsionamento que a gente esperava. Então o preço é fator fundamental nessa questão de competitividade do reciclado. E aí eu trago para vocês, que aqui ninguém é tão novo, né? Lembrar aqui da pandemia, né? Onde em 2021 nós tivemos os recordes dos índices de reciclagem, não é, Marta? Foi o maior índice de reciclagem da história. Por quê? Por causa da alta dos materiais virgens. Então, a gente teve aí uma grande evolução. Nós, por exemplo, naquele ano, praticamente tivemos um salto aí de 100% no faturamento. E graças a esse aumento do preço. Então, as perspectivas são boas, tá? Mas existe um fator aí que é muito interessante, por isso que eu digo, né? A gente tem o privilégio de ser hoje um consumidor de resinas virgens, a gente tem materiais que vão virgem na composição, mas também experimentar esse lado aí da economia circular. Na época da pandemia, meus caros, a sucata plástica teve um aumento, num período aí de um ano, aproximadamente, de 320%. Vejam só vocês. Então, o efeito, a gente já conhece o timing do mercado. Sempre que é o momento do virgem, de 2 a 3 meses, a gente tem um delay, e depois existe o arrasto e o acompanhamento com a tendência do virgem. Mas, neste mundo globalizado, hoje eu estava olhando o relatório da Maxiquim, eu vou dar um spoiler aqui com sua licença, Maxiquim, temos já aí aumento de 14 a 18% nas sucatas. Nunca vimos isso. Porque dentro do mês refletivo, os aumentos começaram em março e nós tivemos uma reação imediata, de 14% a 18%, vamos usar uma média de 16%, e esse é só o começo da história. Então, sim, é um cenário positivo, ele tende a impulsionar os reciclados, mas a gente sabe que vai vir aí uma maior demanda de sucatas que vai aumentar os preços. E neste aumento das demandas, entra um novo agente, tá? Que não comprava reciclado, tá? Que é o cara que usa material virgem por custo
e agora percebe que comprar reciclado é um bom negócio de novo. Não é aquele mais bonito, né? Então, ele passa a comprar sucata de alta qualidade, colocar nas suas composições, eventualmente nem comunica, porque não aparece, ou até comunica, porque hoje está legal ser sustentável, é bonito ser sustentável, né? Então, passamos a ter este competidor que, quando houver um ajuste de novo do custo... Você vê assim, aquele negócio aí, as pessoas assim, ó, as pessoas na rua. Ô, Moisés, desativa o teu que eu ativei o mudo de todo mundo novamente. Legal. Show. Foi. Então, esse player que entra por questão de preço, assim que o Virgin baixar de novo, ele se retira, né? Então, é mais uma fonte de problema para o reciclador que, estruturalmente, não temos uma logística reversa que funcione no Brasil. Então, um outro efeito que foi fantástico observar naquele momento de pandemia, que a gente entende muitas coisas quando existem essas oscilações, foi que os recicladores cresceram, o preço da sucata aumentou e o investimento que foi feito na cadeia de coleta e triagem. Foi lindo de ver, porque o pessoal ganhou muito dinheiro sucateiro. Nunca vimos se comprar tanto caminhão, tanta prensa, construir tantos pavilhões. Então, é o que a gente sempre diz. A cadeia de reciclagem, ela só precisa ter uma condição de atuar, porque investir, o pessoal investe mesmo. E hoje a gente colhe frutos, a cadeia foi reforçada. Então, eu vejo assim, com bons olhos, esse movimento. Eu sei que não é bom para ninguém, mas a sustentabilidade não estava se sustentando neste cenário de sobreoferta, onde se tem uma capacidade absurda de resinas virgens, e isso se refletiu no mundo inteiro. E, infelizmente, esses momentos a gente acaba tendo uma condição um pouco melhor. E outra coisa que eu aprendi com a Beatriz Luz, nossa amiga lá do Hub de Economia Circular, ela dizia assim, ó, economia circular é um modelo à prova de futuro. E aí, como assim? Na pandemia, e num período próximo à pandemia, vocês lembram, nós tivemos alguns eventos muito interessantes. Eventos que são um pouco cíclicos, como os furacões no sul dos Estados Unidos, né? Cada vez mais intensos, parando plantas e dando aqueles rebotes em preço. A questão das secas no Amazonas, no Rio Amazonas, também inviabilizando a descida de material de Amazonas para o resto do Brasil. A pandemia e alguns outros fatores climáticos, onde a gente percebe que o reciclado ele tem uma grande resiliência. Por quê, Manuel? Pelo seguinte fato. A minha matéria-prima vem do mesmo lugar para onde eu forneço meu produto acabado. Então, são redes muito capilarizadas e regionais, onde a gente não tem esses riscos de transportes de longa distância, entre outros fatores que prejudicam. Então, estou aqui para fazer também propaganda da economia circular. Compre plástico reciclado, que você vai ter um fornecimento mais seguro. E é isso aí, Manuel. Acho que é por aí, tá? E fico à disposição aí para mais dúvidas que possam ter. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, a gente vai voltar depois, mas para encerrar aqui, para eu voltar com eles ali depois, é o seguinte, existe um preço de equilíbrio, uma diferença assim de virgem e o reciclado para trabalhar de sucata, que um spread que você considera que se tiver acima a reciclagem vai, se tiver abaixo tem dificuldade? Sim, é claro que existem vários tipos de produtos, né? O produto lá, o Silent, que tu vai falar lá que vai fazer uma precificação de um IRV de 70%, 65%, né? Um produto upcycling, que eu vou te dizer, um PET, no Brasil, hoje nós estamos com ele custa 40% mais caro que o virgem, entendeu, Manuel? No nosso mercado de polietileno, isso ainda não é uma realidade, porque praticamente ninguém está fazendo um material para aplicar para fins mais nobres, cradle to cradle, embalagem para embalagem. Então, mas na Europa já existe. Hoje já existe na Europa para o PP um spread de aproximadamente também 35%, 40%. E no Brasil ainda temos essa transição. Então, eu digo assim, para uma embalagem de upcycling, no polietileno nós teríamos que falar num IRV na situação anterior de 140%. Na atual, possivelmente o comprador ainda vai ter uma economia, que seria o mundo ideal, né? Legal.
Obrigado, Moisés. O pessoal também tem feito pergunta aqui, o pessoal tem me mandado aqui. O que acontece com os plásticos de engenharia, o policarbonato, o poliamido, o ABS e outros plásticos aí que a gente usa, e às vezes até os plásticos aí que usa embalagem de barreira. Alguém gostaria de comentar? Está aberto para cada um de vocês fazer um comentário aí, se vocês têm alguma ideia com relação aos plásticos de engenharia. Posso falar um pouquinho? Por favor. A questão dos plásticos de engenharia é que a maioria é importado, né? Então, o importado, sim, pode faltar mais, e a gente viu isso nos estirênicos ABS, que a gente acompanha mais, que o preço aumentou muito em março, e teve várias empresas que não conseguiram comprar, porque a ABS é só importação. Então, e esses outros a gente não acompanha tanto, talvez o resto do pessoal, o André, saiba mais, mas plásticos de engenharia é muito importado, né? Então, eu acho que pode, a questão da falta, que eu acho que não vai acontecer tanto nos outros materiais, eu acho que pode acontecer nos plásticos de engenharia. Tá bem. Cassinelli, daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Se puder aguardar um pouquinho, rapidinho, antes de passar para o Cassinelli, ali, que ele levantou a mão. Eu concordo, Marta, e os outros materiais sofrem do mesmo problema, porque a maioria tem a mesma origem. A maior abastecimento vem de Ásia e Europa, os dois lugares onde temos problemas hoje. Então, é onde realmente a gente está vendo o maior gargalo, são nos plásticos de engenharia. Está bem complicado mesmo, subiu muito o preço, e a dificuldade de abastecimento, por isso que eu te falei que tínhamos que separar um pouco. Nesses produtos a gente está chegando um pouco mais. O Cassinelli queria dar uma palavra aí. Eu queria complementar um negócio, se vocês me permitirem. Eu sei que eu estou sendo abelhudo aí na questão, né? Eu não posso falar, só posso pensar, mas vamos lá, estou brincando, vamos lá, pode Pois é. Não, eu acho que tem que dividir, né, matérias-primas termoplásticas, ou plástico de uma maneira geral, em duas partes. Uma parte que passa por refinaria e depende de nafta, e uma parte que não passa por refinaria, né, e que depende de insumos químicos, por exemplo, polietileno. Polietileno está sofrendo, mas é muito menor o problema por conta de que uma boa parte do polietileno, inclusive no Brasil, é produzido a partir de gás natural, né? E propeno você também tem no gás natural, mas a quantidade é muito menor. Por exemplo, o Rio de Janeiro, de todo o gás que vai para a produção da Braskem lá no Rio de Janeiro, só 50 mil toneladas vem da extração do gás natural. Então tem que dividir isso daí. E todos os materiais que dependem da refinaria, por exemplo, o estireno também vem de refinaria e depende da nafta, também vão ter problema. Outra coisa, o Brasil é um caso atípico, porque como nós misturamos etanol na gasolina, nós temos que, para melhorar a gasolina, nós temos que misturar nafta. Então, a gasolina brasileira compete com a indústria petroquímica por conta dessa mistura que é preciso fazer, né, para poder o carro andar com 30% de etanol, tá? É isso que eu queria comentar. Obrigado, Cassinelli, bem colocado. Queria que vocês fizessem um comentário, entrando nesse gancho que o Cassinelli falou, que trabalhando no cenário nacional, a gente tem um grande produtor que é a Braskem, que acho que é claro que está tendo uma dificuldade, e eu queria uma análise de vocês com relação ao Braskem, a disponibilidade de matéria-prima, preços, competitividade, como é que fica essa análise no cenário brasileiro. Quem quer começar? Manuel, eu vou só dar um comentário rápido a respeito disso, porque eu acho que isso está dentro de um capítulo que vai para além da questão específica de Braskem, tá? A nossa fragilidade não é brasileira, é mundial. Hoje em dia é a sensibilidade do mercado financeiro. O nosso mundo, o nosso globo virou vamos dizer assim, um mercado muito vinculado ao juro, à taxa de juro, ao mercado financeiro, certo? Então, o grande calcanhar de Aquiles da maioria das empresas vem sendo o sistema financeiro. Eu quero dizer,
o nível de endividamento e o custo de manter a máquina funcionando, que está ficando cada vez pior. Então, eu acho que a Braskem reflete nada além do que nós vimos de políticas aí ao longo dos anos, do que aconteceu com o Raizen, com o Pão de Açúcar, enfim, com uma série de empresas americanas, enfim, todas elas, todo o calcanhar de Aquiles da maioria dessas empresas que estão nessa situação, por isso não individualizando o Braskem, ela tem sido o mesmo. E a gente só fazer um estudo para tu ver o efeito que aconteceu ou as causas declaradas dos maiores problemas nos últimos anos nas empresas tem sido sempre vinculada, em maior parte, à questão financeira e tributária. Então, realmente é um problema que, para a gente analisar, vamos dizer assim, fica bem difícil, porque os números estão aí à vista de todo mundo. Agora, é uma situação que nós temos que analisar, não só individualizando essa empresa, mas olhando para o todo que está acontecendo, porque ela é parte disso tudo. Então, acho que tudo isso que aconteceu num momento difícil, nesse aspecto, para a maioria das empresas, inclusive para a Braskem. Marta e Ulisses, vocês gostariam de fazer um comentário? Manuel, Pode assim, falar, Ulisses, pode falar. eu não posso argumentar muito sobre o mercado brasileiro, porque 99% dos nossos negócios são fora do Brasil. O que eu posso argumentar, eu acho que o André colocou muito bem, a questão da Braskem, especificamente do abastecimento local, tem muito a ver, acho que, com essa questão exatamente do custo da dívida, né? Essa situação já vem há alguns anos e com um incremento de juros, eu diria que desde do final da pandemia até hoje, os juros internacionais e nacionais estão extremamente altos. Essa subida de matéria-prima, ela pode ser um alívio a curto prazo, mas depois a conta vem lá na frente, né? Para a questão internacional, eu vejo uma disponibilidade de exportação muito baixa, praticamente nula no caso dos polietilenos. Polipropileno provavelmente vai ter alguma disponibilidade um pouco maior, mas o foco da empresa vai ser o mercado nacional. Obrigado. Marta? É isso aí, como eu já tinha falado, acho que eu falei, né? Já me esqueci, mas muito que o pessoal já falou. A Braskem está repassando o preço porque teve aumento de custo, né? Diferente do que a gente viu na pandemia, por exemplo. Então, que estavam dando navio de nafta. Então, o custo deles está aumentando e eles estão repassando, não vai ter um ganho de margem, né? Também acho que não vai ter muita exportação ao mercado local. A gente até viu que eles estão mais agressivos, não agora, já faz um tempo que eles estão vendendo aqui para a Argentina, principalmente, PP, estão tentando vender um pouco mais, mas é isso, não acho que... Eu acho que é isso, acho que o André e o Ulisses já pontuaram muito bem, acho que isso já está dito. Acho que é o Freito que eu ia falar. Pessoal, eu vou abrir um pouquinho para perguntas agora, para quem estiver aí na audiência. Eu acho que o Alfredo já está com a mão levantada ali. Então, levante a mão que eu chamo para a gente fazer pergunta aí para os nossos especialistas. Alfredo, por favor. Oi, eu queria fazer uma pequena colocação que se transforma numa pergunta para quem quiser responder. Tem muita gente que diz, e eu não concordo, que existe um monopólio da Braskem. Existe, sim, um monopólio de produção, mas não um monopólio comercial. Tá? Isso aí é nítido. Se a empresa está vendendo 50%, está importando 50% no mundo inteiro, não existe monopólio comercial. Então, as pessoas, muitas empresas, vão se queixar que a Braskem não está... quero comprar da Braskem e a Braskem não está me atendendo. Bom, mas há quanto tempo você não compra da Braskem? Há quanto tempo, se fosse a minha empresa, né, que eu vendo para alguns clientes, aí vem um cliente, um outsider, e vem querer comprar de mim, eu vou deixar de atender meu cliente tradicional para atender um outsider? Não vou. Né? Então, aí a pessoa fica indignada, vai falar, e eu acho que isso não contribui em nada para o que está acontecendo no momento. Né? E a questão que todos falaram de uma maneira ou de outra, mas falaram a mesma coisa, né? Na verdade, essa questão de preço, porque a Braskem está subindo, na verdade, o custo da Braskem
vou fazer só uma comparação. Enquanto o gás lá fora custa $3 por milhão de BTU, aqui custa 16. Então, essa discussão de preço, para mim, ela é meio complicada, porque parece um cachorro correndo atrás do rabo, enquanto não se resolver, não se encontrar um caminho, não se encontrar um jeito de acertar um pouco essa questão do preço da matéria-prima da Braskem, nós vamos ficar eternamente discutindo a mesma coisa. Então, e não me parece também que, não sei se todos viram, qual foi a política que a Braskem colocou para o mês de abril de entrega de matéria-prima. Se não viram, a política é a seguinte: você vai consumir 100% vai colocar 100% da sua necessidade, nós vamos entregar 35% até o dia, ou melhor, vamos garantir o preço de 35% até o dia 10, mais 35% dia 20 e 30% até o final do mês. O que é isso, nitidamente? É tentar fazer com que as empresas não queiram puxar tudo de uma vez, tá? Porque senão ia ser mais caos do que já está, né? E fazer uma regulação de preço de acordo com a movimentação de mercado. Que tudo isso pode mudar já na segunda-feira que vem com outros preços, né? Então, eu acho que é importante a gente também poder transmitir uma ideia que seja... Não estou dizendo que a minha percepção seja a melhor possível, mas é o que eu mais ou menos entendo e vejo. Obrigado, Alfredo. Mais alguém? Vocês querem fazer algum comentário com relação ao Alfredo? Eu sei que não é da minha área, né, mas a gente sente os mesmos impactos e eu concordo com o Alfredo. À medida que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram esse incremento aí do shale gas e conseguiram uma fonte mais barata de material e ampliaram drasticamente a capacidade petroquímica deles, né? Já há anos a gente enxergava isso como uma ameaça para o reciclado. E eu vejo que a petroquímica, a Braskem, tem esse problema, sim, né, custo do dinheiro, mas obviamente é um problema de competitividade aí que eu acho que mudou as regras globais aí do mercado de polietileno. Então, além de uma fonte mais barata, uma sobrecapacidade. Então, eu sei que se discutiu muito a questão do antidumping. Eu acho que o antidumping, ele, em parte, cumpriu o papel, sim, porque a gente percebia, obviamente, que eles estavam vendendo lá um polietileno ao preço X e ele chegava um tanto mais barato aqui porque eles tinham material sobrando. Então, realmente, quando se discutia isso, se falava que era para uma proteção da petroquímica nacional e agora estamos nesse estado aí que a empresa está realmente numa situação muito sensível e agora a gente vê a importância de ter uma petroquímica aqui saudável em momentos como esse. Então, acho que essas discussões são muito saudáveis porque agora estamos numa situação em que imagina se a gente tem uma situação que uma petroquímica dessas para no meio do cenário desses, né? Então, acho que foi muito dura essa discussão sobre o antidumping, mas, de certa forma, talvez tenha nos ajudado um pouco aí, tanto o reciclado como a petroquímica nacional. O Moisés, concordo plenamente na questão de ser nacionalista, acho que é questão de ter uma empresa forte. A gente viu na pandemia, se você não tem uma empresa, o pessoal desvia para outros locais, e se acaba falta comida, falta produto, se você não tiver uma petroquímica forte. Agora, a gente sabe, não é para a gente discutir aqui hoje, mas a gente sabe que tem uma questão, principalmente na Zona Franca de Manaus, que acaba prejudicando toda a cadeia de plástico fora de Manaus e acaba prejudicando significativamente a empresa nacional, que é como é que eu diria? Programas do governo para acabar com a indústria nacional que não faz sentido. Tem alguém que aproveitar brevemente, Manuel, só para concluir, já que você citou Manaus. Manaus hoje, mediante uma renúncia fiscal gigantesca, importa-se plástico sem pagar algum imposto, competindo com a indústria nacional e principalmente a reciclada, inviabilizando a reciclagem. Hoje o grande vilão para a reciclagem no Brasil é o plástico polietileno, é o plástico que vem por Manaus. Eu tenho uma pergunta, acho que do Marcos Rogério, se tem alguma ideia de construção de planta de PP, de PE, ABS, ou não, alguma coisa aqui, mas acredito que seja na região. Alguém sabe de alguma coisa? Na região? Na região, a única planta anunciada que havia sido anunciada que agora tudo depende de como é que vai ser uma planta no Rio de Janeiro, provavelmente um incremento de polietileno do Unipol do Rio de Janeiro. Polipropileno aqui na região não tem mais nenhuma, e todas as plantas, talvez de ABS, nylon, ficam baseadas na Ásia. Europa não tem mais nenhum anúncio de planta. Estados Unidos, plástico de engenharia, pouco, e o pouco que tiver provavelmente vai ser absorvido pelo mercado. E só aqui tem uma pergunta: quanta defasagem nossas plantas estão em relação ao mundo? Eu acho que em termos de tecnologia, nada.
está defasada a questão de capacidade produtiva, né? O Brasil hoje tem provavelmente 70% da capacidade produtiva do mercado total. Muito bem. Quem está com a mão levantada aqui, eu só estou vendo EN, pode fazer a pergunta. A Edson Nicoletti. Oi, Edson, tudo bem? Pode perguntar. Ah, não, é o Edson, é da Edson Nicoletti. Pode perguntar, por favor. Oi, Manuel, boa noite, tudo bem? Eu só Tudo queria bem, fazer um você? comentário. Só queria fazer um comentário. Nós falamos em petroquímica forte, falamos em defender uma petroquímica, né? Mas a gente tem aí um posto de importação, um protecionismo que nunca deu em nada, né? Então, nós temos anos de protecionismo à petroquímica e bons exemplos de países que não têm petroquímica e têm custos mais acessíveis, né? Que nós temos no Brasil uma petroquímica que não é produtiva, é antiga, e o protecionismo continua. Então, a gente tem aí uma situação de um que a gente pode falar que não é um monopólio, mas é um mercado fechado e em condições financeiras muito complicadas. A gente acabou de ver aqui a situação de ter um fundo que vai administrar, vai comprar, acordos com a Petrobras novamente. Isso não muda esse mercado. Então, não é defendendo o mercado a outros petroquímicos que são mais competitivas que a gente vai ter uma petroquímica forte, né? Então, nós temos que ter uma petroquímica, seria interessante, mas enquanto a gente tiver essa movimentação política, essas regras que prevalecem no Brasil, a gente nunca vai ter nada. A gente não tem nada. A gente tem 70% de alguma coisa que custa caro. E também não traz eficiência na reciclagem mecânica, porque os nossos insumos são mais caros. Alfredo, quer comentar? Acho que a gente vai criar uma divergência. Eu quero falar em cima do que foi manifestado agora, que é o seguinte: na verdade, o produto do Brasil tem as suas características de preço por uma questão fundamental: de onde é que vem a matéria-prima? Né? Enquanto que em outros lugares a matéria-prima é barata, né? Aqui no Brasil é cara, então, e muito cara, não é pouco cara, é muito cara. Então, eu acho que há muitos anos, eu acho que eu vou falar agora, que o setor deveria se movimentar por um caminho que é extremamente difícil, que eu sei, né? Que é buscar dentro das suas 13 mil empresas, seus 400 mil empregos do setor plástico brasileiro, e eu não ouço nada no sentido de se buscar encontrar alguma coisa que seja positiva para se buscar uma redução de custo de matéria-prima. Há muitos anos atrás, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, porque muitos conhecem, né? Mas um diretor de exploração da Petrobras me disse isso num almoço, né? Que para a Petrobras, petroquímica é peanuts. Para eles fabricavam gasolina e quem quisesse fosse comprar matéria-prima no exterior. E essa é uma posição, entendeu? Então, uma posição que está em desacordo com o que, pelo menos, eu particularmente acho que a gente tem que ter uma petroquímica forte no Brasil, porque foi ela que garantiu, por exemplo, o abastecimento na época da pandemia e outras situações, né? Mas eu concordo também que o preço, a gente tem que... Uma vez eu fiz um questionamento para o André, que eu vou comentar aqui agora, e que eu sei que é uma coisa dificílima, é muito complicado, que existem acionistas minoritários, tudo isso. Mas quanto é que custa a nafta na refinaria? Quanto é que custa o diesel na refinaria? Quanto é que custa a gasolina na refinaria? Né? Nós somos 5 a 6% de tudo isso. Né? Nós aqui no mercado brasileiro, no barril de petróleo, tira 5 a 6% de nafta petroquímica. Eu acho que a gente tem um número suficientemente grande para tentar buscar, começar devagarito a tentar construir alguma coisa para que isso não perdure o resto da vida, porque senão vai ser sempre assim, $3 por milhão de BTU contra 15, 16 aqui dentro, é difícil. Alfredo, só adicionar um ponto aqui, que é só para, talvez, como argumento, né? Os dois maiores produtores de resinas ou de polietileno do mundo é os Estados Unidos e o Oriente Médio, onde você tem uma vantagem competitiva do gás gigantesca. Os outros países onde você tem as exportações, elas são muito difundidas, vamos falar no Sudeste Asiático, na própria China, vou dar o exemplo do Vietnã, ele tem subsídios do governo gigantescos. Os produtores chineses têm subsídios gigantescos. Então, onde você tem problema de matéria-prima, e são exportadores, tem subsídios.
Um exemplo diferente da Ásia, a Coreia, ela não tem nenhum subsídio e a indústria petroquímica da Coreia está quebrando. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de matéria-prima completamente distintos, que é o Cassinelli falou, o gás e o nafta, onde você tem custos muito diferentes e os sobreviventes em relação a isso são onde você tem subsídios governamentais. E no Brasil, ao contrário, a gente não tem subsídio absolutamente nenhum, muito pelo contrário, a gente tem uma taxação muito alta. Então, isso vai prejudicar combustíveis, isso vai prejudicar petroquímica. Para quem está nesse mercado há muitos anos, como é o meu caso e todos aqui, há 30, 40 anos atrás, a indústria petroquímica brasileira era uma das maiores e melhores do mundo, e com um potencial de crescimento gigantesco. E hoje, até por conta de questões outras, de alguns governos que passaram, ela está sendo sucateada, exatamente por não ter nenhum suporte. Deixa eu só fazer um complemento rapidinho, que foi comentado, está quase acabando, comentado lá no início, né? Que imposto de importação que tem a produtos, acho que foi o Castelli que comentou, não me lembro agora, produtos transformados da China entrando. Na verdade, grandes transformadores brasileiros fizeram um grupo e entraram no governo pedindo que fosse implantado um imposto de importação para produtos transformados vindos da China. Imposto de importação. Por que não, por exemplo, o antidumping vindo da China? Porque o antidumping, para você fazer, você tem que ter três, eu já falei isso outra vez, ter três pré-condições, né, para poder fazer um antidumping, e esse antidumping você vai conseguir, vamos dizer, fazer um estudo na China. Se fizer um estudo na China, vai levar 10 anos, e quando chegar à conclusão, todo mundo já morreu aqui dentro. Então, por isso, a questão do imposto de importação, que a GSEX recusou. Então, a GSEX recusou a introdução de um imposto de importação que havia sido solicitado pelos grandes transformadores brasileiros. Não fui eu que falei, não sabia, Alfredo. Hã? Fui eu que falei da importação de transformados, eu não sabia disso, que a GSEX tinha recusado. Recusou. Anísio, acho que mais uma ou duas perguntas a gente vai começar a encerrar. Boa também. noite a todos. Aqui. Meu nome é Anísio Coelho, eu sou do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Estado de Pernambuco. Venho acompanhando toda essa quadra aí de dificuldades que a gente está passando, mas o que a gente verifica aqui no nosso estado, o polietileno no mês de março subiu 60%. Essa foi a média de aumento de polietileno aqui em Pernambuco, através de diálogos que a gente tem com associados do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos. E se prenuncia, o que se fala, realmente que venha mais uns 30% agora. Então, realmente é muito difícil para o transformador absorver todo esse custo e a demora de ele poder repassar. E o que a gente sente efetivamente, a gente tem que mudar para a economia circular, mudar para usar o PCR. A gente tem aí a lei, o decreto 12.688, né, que dá 22% de PCR para as embalagens. Aí eu queria saber de vocês se o Brasil está, a indústria de material reciclado está preparada para entregar 22% em quantidade e em qualidade. Outra coisa que eu queria colocar é que existe incentivo para a indústria química nacional. Há pouco tempo aí o presidente assinou justamente o REIQ, que dá uma redução de 60% no PIS e COFINS. O que a gente vê é muito importante a Braskem para a gente, muito importante, mas lamentavelmente ela não se atualizou com o tempo. Ela teve os problemas dela, aqueles problemas de Maceió, fez com que ela se travasse, mas ela perdeu muita competitividade porque tecnologicamente ela não acompanhou. A maior parte que ela produz é através da nafta, da nafta petroquímica, não é através do gás. Então, tudo isso aí complica. Então, eu queria saber de vocês, efetivamente, no mercado brasileiro, tem oferta de PCR para poder atender esses 22% de embalagem plástica, que obrigado a ser incorporado às embalagens. Já é lei, né? Quem poderia responder? Posso responder, Anísio? Boa pergunta. Anísio, hoje no Brasil a gente já recicla 24% dos plásticos, tá? Isso já é o atual nível de reciclagem. Só que boa parte desse plástico não vai para embalagem, ele vai para aplicações menos nobres, né?
no caso para etileno, um saco para lixo, uma mangueira, uma lona. Então, quantidade de reciclado já existe, o que realmente a gente precisa fazer é transitar isto para um nível de reciclagem de alto valor agregado, e ao mesmo tempo existe a outra lei, além do decreto do PCR, que é o decreto para a logística reversa de embalagens, que ele obriga que 32% das embalagens sejam retornadas para o ciclo. Então, isso é importante para que tenha disponibilidade de matéria-prima. Porque, para você ter uma ideia, Anísio, hoje tem uma ociosidade, o nível de ocupação hoje da indústria de reciclagem em aproximadamente somente 60%. Temos capacidade produtiva, mas não temos a demanda e não temos a matéria-prima. Então, eu entendo que esse gargalo matéria-prima está sendo fechado, e com esse aquecimento aí, inclusive por causa do decreto e do aumento de preço, acredito que nós vamos ter uma bela reação no mercado de reciclagem, e sim, acredito que consigamos fornecer a quantidade de material necessário. Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. A gente está encerrando. Aí eu vou pedir o seguinte, para vocês fazerem as considerações finais. Félix, quer falar alguma coisa? Quero, Manuel. Antes das considerações finais de todo mundo, eu quero dizer uma coisa que eu falei no início, todos não estavam, a maioria não estava no início, mas quando eu falei, pessoal, é muito importante, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Essa questão de preços com clientes é fundamental. A contabilidade vai se encarregar de mostrar quem agiu certo na condução da sua polícia comercial, viu? Então, prestem muita atenção, né, nas suas contas, nas suas cotações, em tudo, para que a gente tenha uma sobrevida saudável para todo mundo aqui, tá? É isso. Tá bem. Obrigado, Fred. Pessoal, eu vou pedir para vocês, agora vamos começar aí de trás para frente, para as considerações finais. Vamos começar com o Moisés, depois Ulisses, André e Marta. Bom, obrigado, parabéns pela iniciativa. A gente precisa de informações para agir rápido. Nosso setor ele tem que ser saudável, ele tem que estar bem para que a gente possa continuar cumprindo os nossos papéis, tanto faz ser virgem, ser reciclado, e eu acho que entender o que está acontecendo nos dá velocidade para tomar a decisão. Infelizmente, realmente, presidente, no Brasil a gente age, normalmente não é nem quando o DRE está mostrando prejuízo, muitas empresas ainda quando acaba o dinheiro do caixa. Então, parabéns pela iniciativa, e estamos aí juntos para conseguir tornar o setor cada vez mais forte. Obrigado, Moisés. Doutor Ulisses, eu te prometi que você ia jantar cedo, mas não quero te atrasar, senão... Sem problema, sem problema. Não, de novo, acho que o debate é extremamente interessante e saudável. Acho que a gente tenta trazer o máximo de informação atualizada. O mercado, nosso mercado sempre foi extremamente dinâmico. Nos últimos 30 dias ele está mais dinâmico e com uma série de interferências que não são somente econômicas, né? Nós estamos falando aqui de questões geopolíticas. Continuo acreditando que essa situação de incerteza vai durar ainda bastante tempo, até para que toda a cadeia se recomponha. Eu acho que o importante é entender e se precaver para o que vem pela frente, e na tomada de decisão, sempre buscar o máximo de informação possível. Então, eu queria agradecer aqui a todos os colegas e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Ulisses. André? Bom, primeiramente, também um prazer compartilhar com vocês aí tão qualificado debate, tão importante. Acho que a gente tem que ver o número de participantes que nós temos, a gente tem que trazer mais gente para esse debate, porque ele realmente é fundamental para a nossa indústria. Eu quero fazer 2 comentários muito rápido, Manuel, não vou tomar meu tempo, mas, primeiramente, em relação a uma petroquímica forte, eu quero dizer o seguinte, todos os contrapesos que foram utilizados para que haja o melhor nível de excelência dentro de uma petroquímica foram utilizados. O problema é que a petroquímica não é uma ilha. Então, assim, não é errado usar proteção industrial, isso é usado no mundo inteiro. Realmente, se você fizer um estudo de quem protege e por que protege, é porque o investimento de uma planta petroquímica é de $1 bilhão. Não é de uma extrusora que você paga 2 milhões e amanhã troca por outra de 3, desliga e revende no mercado. O investimento na planta petroquímica é de $1 bilhão para produzir um material que vai terminar no lixo depois, em muitos casos. Então, o capital intensivo colocado numa planta, é necessário que se entenda a importância que tem o capital colocado. Bom, então vamos lá. O conceito é esse, certo? Então, você, sim,
precisa proteger de alguma maneira, porque esse capital tem que retornar. O problema é que essa indústria não é uma ilha. E todos os apetrechos que dentro do Brasil nós conseguimos instalar para destruir a competitividade da nossa petroquímica, nós conseguimos fazer ao longo dos anos. Então, na realidade, nós estamos julgando um fato que é necessário. Por exemplo, no caso do REIC, ele foi necessário sim, mas o REIC sozinho não faz milagre. E comparativamente ao benefício que ele traz à petroquímica, não compensa todo o problema que a petroquímica arrasta com ela, junto com a indústria nacional. Porque são grandes indústrias com uma capacidade, uma necessidade de caixa e geração de investimentos que começa quando o Brasil perde o rating de investimento. O que acontece? Não tem dinheiro de fora para isso. Então, nós aqui não podemos individualizar as questões e nós temos que sim que entender que, e eu morei fora, trabalhei em países que não tinham indústria petroquímica e outros que sim tinham indústria petroquímica, e é importante uma indústria petroquímica nacional bem regulamentada. O problema é que no Brasil nós fizemos tudo com remendos. A gente cria programas que são bons para situações que estão contaminadas com outros problemas. Então, a gente acaba não vendo, e eu concordo com os colegas, o resultado final, e a gente acaba fazendo o quê? Apenas pagando um produto mais caro. Mas a base disso precisa ser estudada, Alfredo, de outra maneira. Da maneira como nós estamos trabalhando hoje, só criar batentes que são aquela gota d'água na chapa quente, não adianta nada, concordo com os colegas. Agora, não dá para a gente dizer que os programas que são colocados são errados, porque o conceito deles está certo. O problema é que eles não resolvem o problema, que é muito superior ao que nós estamos tratando. Então, é dar uma aspirina para o paciente que está com um grave problema. Mas eu acho que as iniciativas são válidas e o nosso debate é rico justamente porque a gente consegue ouvir todas as partes aqui, né? Muito obrigado e passo para a Marta ou Manuel a palavra aí. Não, André, antes de passar a Marta, eu acho que é um tema muito interessante, eu acho que seria importante em algum momento a gente trazer por que ela chega com esse preço final, que não é uma mágica, não é uma maldade, não é nada, é só uma coisa estrutural. Eu acho que talvez seja um tema para a gente discutir uma live especificamente falando e pegando a experiência de vocês, o que é o custo lá, que nem o Ulisses falou. Coreia, não ajudou, não fez nada, acabou com a indústria petroquímica. Estados Unidos, quando você colocou lá, quanto que é 1 milhão de BTU lá? Você tem um valor de tantos nos Estados Unidos. De 3 a 4 dólares 1 milhão de BTU. E aqui nós pagamos quanto? Aqui está 16. Então isso daí já dá um impacto seguinte. Então isso daí daria quantas vezes o preço da matéria-prima. Mas acho que é um tema muito legal, bastante relevante, que acho que a gente pode entrar nisso daí num tema de uma próxima live. Marta, fala para a gente do cenário aí, das suas considerações finais e o que você acha que acontece até daqui 15 dias, né? Tô brincando. Não, obrigada, pessoal, de novo, obrigada pela presença de todo mundo. Bom, em 15 dias, como eu disse, eu acho que vai durar muito tempo os reflexos, por mais que termine agora, a gente ainda vai ver preço alto, a gente ainda vai ver esse cenário de escassez, mas como a gente já apontou aqui, vamos tentar olhar que talvez não seja tudo isso que o pessoal está falando, tem muito susto e tudo mais. No que diz respeito ao pessoal, os transformadores precisam encaminhar, passar adiante o aumento de custo, não tem como não. Se vocês precisarem ensinar para os clientes de vocês por que isso está acontecendo, se querem que a gente vá lá e explique para vocês, nos chamem, os meus contatos estão aí, o Manuel, todo mundo tem os meus contatos, a gente pode fazer alguma coisa, explicar melhor para vocês, toda a cadeia precisa entender que é uma situação muito atípica que a gente está passando, e ainda vamos passar por um tempo e a gente fica aqui estudando todos os dias, como o Ulisses falou, 20 horas por dia estudando sobre isso, então a gente ajuda vocês no que for possível. Muito obrigada de novo e nos vemos por aí. Obrigado, Marta. Acho que vale a pena aí, como a Marta falou, levar alguns especialistas, a Marta, o Maxquinho, o André, o Ulisses, e junto com o médico, porque o aumento foi alto, então para vocês conseguirem repassar isso daí para os clientes de uma forma estruturada. O Cassinelli quer fazer comentário, não sei se o Alfredo quer fazer mais um comentário para a gente encerrar. Sim, eu até gostaria de lembrar, né, que a Braskem, aliás, primeiro, o Brasil, ele tem uma escala de consumo muito pequena se a gente comparar com outros países, e se a gente comparar o mercado interno, né? E o outro ponto é que a Braskem, ela consolidou 30 empresas diferentes,
só de polietilenos, ela tem 8 tecnologias diferentes que tem um custo altíssimo de se manter, né, para manter essas plantas atualizadas. Então, é diferente, por exemplo, de você pegar uma Dow que tem uma tecnologia única, uma Basel que tem uma tecnologia única, né, e fica muito mais fácil você manter a coisa em operação. Outra coisa, as unidades hoje, elas estão na ordem de grandeza de 1 milhão de toneladas, né? A Braskem tem plantas de 150 mil toneladas, o que aumenta muito o custo operacional, né? Então, nós temos que lembrar isso. Eu sei que isso não é uma defesa, mas é o que nós temos, infelizmente, e a gente tem que conviver com isso por causa de alguns erros de decisão que nós tomamos no passado, tá? Tá bom, obrigado. Alfredo, quer mais algum comentário? Sim, sim, sim. Eu quero só dizer que a enorme satisfação que o Simplast tem de poder estar junto com vocês todos aqui e que faremos outros, e eu gostei muito dos temas que foram colocados agora, como é que a gente pode evoluir bastante nisso também, tá? Parabéns a todos aí, obrigado por terem participado. Então, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer também a revista que está com um nome novo, que era Plástico Sul, né? Agora é Sul América. Então, obrigado, Melina, por estar nos ajudando a organizar o evento. E também lembrar que no meio do ano vai ter o Fórum de Economia Circular, vai ter também, né, Alfredo, o Congresso do Plástico em Joinville. Então, esse ano a gente vai estar... Dia 26 e 27 de agosto, durante o Interplástico, esse Congresso Brasileiro do Plástico, que vai ter algumas coisas muito interessantes lá. Então, tá bom. Obrigado a todos, boa noite, obrigado e nos vemos em breve.